Você sabe por que a Rússia tem um território tão grande? Por acaso sabe qual é a relação, qual é a conexão disso com a invasão à Ucrânia? Vem comigo que o Pangeia te explica essas questões. Olha só, o que nós entendemos por Rússia na atualidade começou lá atrás mesmo. Eu falo do século IX. Lá por volta dos anos 800, uma federação muito incipiente, muito fraca, de povos eslavos formou uma entidade política à beira do rio Dnipro, no atual território da Ucrânia. Então olha só que curioso, o que nós entendemos hoje por Rússia, o povo russo nasceu na Ucrânia, na beira do rio Dnipro, no que hoje é a capital da Ucrânia, chamada Kiev. E essa federação, ela ficou nessa parte se beneficiando do comércio, das relações com o Império Bizantino, na atual Turquia, até mais ou menos por volta do século XIII. Isso mesmo, século XIII. Eu estou falando dos anos 1200 e poucos, quando os russos começaram a sofrer intensamente com as invasões de um povo estrangeiro, um povo muito temido, um povo que devastou territórios ao longo da Idade Média, os mongóis. Os mongóis começaram a importunar os russos, que, lembre você, estavam em Kiev, nas cercanias do que hoje é Kiev, numa entidade política chamada Rus Kiev, no atual território da Ucrânia. E nesse cenário do século XIII, dos anos 1200 e poucos, é que os russos, para fugir das invasões que os mongóis infligiam a eles, rumam em direção ao Nordeste. E essa saída dos russos, que estavam, repito, na beira do rio Dnipro, na Ucrânia, para o Nordeste, no século XIII, leva à fundação de Moscou. Moscou, essa que é a capital da Rússia na atualidade, que foi criada à beira de um outro rio, o rio Moscou. E Moscou ganhou um apelido com o passar do tempo, lá no mesmo século XIII, de a Indefensável. Por que Moscou era chamada de a Indefensável? Porque os russos que saíram da Ucrânia, que saíram do que hoje é a Ucrânia e fundaram Rus Kiev, criaram o povoado em meio a uma planície. Criaram o povoado em meio a um território plano, sem desertos, sem montanhas. E aí o que aconteceu? Pouco tempo depois dos russos estarem quietinhos, felizes, contentes à beira do rio Moscou, no seu novo povoado, no seu novo centro político, Moscou, os mongóis, aqueles mesmos que importunavam os russos lá na Rus Kiev, retornaram e passaram a atacar os russos, dessa vez em Moscou. E como é que os russos resolveram esse problema com os mongóis? Como é que os russos se livraram desses ataques, desse bullying medieval que os mongóis infligiam a eles? Isso eu te conto no próximo vídeo.